Colocou aqui na tela do canal do YouTube o tema agora, que é o tema do Goiás. Tema do Goiás. Gente, o Goiás tem a obrigação de ser campeão goiano em 2026? Thiago, de onde você tirou essa pergunta? Dessa fala aqui do Daniel Paulista. Ontem, entrevista coletiva lá do CA, né, o Conselho de Administração. O Michel Alves também falou, mais de 30 minutos, o Daniel Paulista também, boas entrevistas. Rapaz, eu simpatizei com o Guidão. Rapaz, boa gente, boa praça. Mostrou ontem que é esmeraldino, que tem boas intenções. Muita gente fala assim, Thiago, a casa do capeta tá cheia de boas intenções. Mas tudo parte de boas intenções. Se você não tem boas intenções, você dificilmente terá uma boa execução. E eu tenho certeza, gente, que o Guidão talvez tenha sido um dos caras que mais sofreu com esse momento do Goiás, porque ele é o presidente do Conselho Administrativo. Então, torcer contra o Guidão é torcer contra o Goiás. É uma coisa que eu jamais farei. Então, ontem eu gostei da entrevista do Guidão. Acho que ele até tem que falar mais. Ser mais humanizado, sabe? Quando fica muito à distância, você não tem aquela figura humana da pessoa, aquele bom relacionamento e tal. Então, Guidão, fiquei animado com a sua entrevista ontem. Te desejo toda a sorte do mundo em 2026. Um cara bem sucedido na vida pessoal, se ele aplicar os mesmos fundamentos que ele aplicou na empresa dele, para ter saído do nada e hoje serem uma das referências de energia, produção de energia do Brasil, energia solar, né? Então, assim, se ele aplicar os mesmos fundamentos da gestão da empresa dele no Goiás, o negócio vai acontecer. O negócio vai acontecer. E o Guidão não é o principal responsável, né, gente? O pessoal escorraçou o Sérgio Rassi do Goiás. O Rassi é o culpado. Foi embora. Aconteceu o quê? Agora é o Marcelo Almeida, que fez uma gestão, para mim, terrível, até temerária do ponto de vista financeiro. Mas o Marcelo Almeida saiu do Goiás, que era o problema, continuou do mesmo jeito. Depois é o Paulo Rogério. Joga o Paulo Rogério fora, não dá conta. Paulo Rogério saiu. Melhorou o quê? Nada. Aí depois o problema era o Arlen Menezes. Saiu do Goiás também, não resolveu nada. O Edmin saiu também, não resolveu nada. Então, assim, daqui a pouco a gente fica aí jogando a culpa apenas nas pessoas e esquece do sistema. Esquece do jeito que o Goiás é comandado. Então eu coloco muito mais culpa no sistema, na forma com a qual o Goiás é comandado, do que nas pessoas, né? Mas enfim, veja só o que disse. Antes aqui o Diogo tá com a gente, mandou R$5. Fã do Nivaldo Carvalho. Coloca aí na tela do YouTube o que disse o Diego, o Daniel Paulista. Daniel Paulista, Diego foi o rapaz que mandou aqui o superchat. O que disse o Daniel Paulista ontem, né, na sua apresentação aqui no Goiás, falando que o Goiás tem sim obrigação de disputar bem o campeonato goiano. Rodou, 1h50. Eu acho que, como eu disse, o Goiás, como equipe grande e tradicional que ele não pode passar tanto tempo sem ganhar o estadual, que tem acontecido isso aqui recentemente. Não vai ser fácil, até porque há uma melhora dos seus concorrentes, e todos os concorrentes também têm o mesmo objetivo que o nosso, que é vencer. Então vai ser um equilíbrio muito grande, mas nós temos que trabalhar sempre para vencer. Acho que o nosso torcedor, ele exige isso da nossa equipe. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acredito nisso, aqui no Goiás e em todas as outras equipes. Qualquer competição você tem que ganhar. E título é muito importante. Título marca, título coloca foto na parede. Passagem pelo clube, não. Então, assim, eu quero passar pelo Goiás e deixar marcado a minha passagem aqui, entendeu? Com alguma conquista ou então com um trabalho que seja elogiado. Então, assim, nós vamos procurar isso. Agora, a questão de trocar o treinador quando se perde o estadual, será que deu certo trocar o treinador e no Brasileiro conseguiu reverter? Porque o Goiás também não subiu nos 2 últimos anos e trocou o treinador após o campeonato goiano sem vencer. Então, às vezes, o problema não é o treinador, o problema é o contexto como um todo. E acho que essa reflexão cabe também a nós todos, inclusive ao treinador, à própria imprensa. Porque se joga, às vezes, muita responsabilidade, que tem responsabilidade grande em cima do treinador, mas, às vezes... E todos os outros fatores que contribuem para, às vezes, por um insucesso no campeonato estadual. Aí se troca o treinador, mas o resultado no Campeonato Brasileiro, nas últimas temporadas, infelizmente, também não aconteceu. Então, assim, não sei o que aconteceu aqui, também não estou falando só, mas meio que em cima dos resultados, né? Que não se trocou o treinador, mas o time não subiu. Então, talvez o problema não era só o treinador naquele momento ali. Mas isso não é uma coisa que me incomoda ou que eu estou pensando nisso. Meu pensamento hoje é formar um melhor elenco, um elenco extremamente competitivo, que vá dentro das características que eu penso e que
o nosso torcedor ele vai gostar de ver dentro de campo, para que dentro dos jogos a gente consiga ter êxito e brigar por esse campeonato estadual, para depois pensar no grande objetivo do clube, que é retornar à Série A, que é o lugar do Goiás, é o lugar onde ele tem que estar pela sua tradição e pela sua história. Perfeito. Tá então Daniel Paulista, novo técnico do Goiás, falando na sua entrevista de apresentação ontem lá no CT do Parque Anhanguera. A Primeira Mão Seminovos avisa, dezembro de grandes promoções. As 5 primeiras parcelas do seu carro, a Saga paga para você. Tem 1 ano de seguro de graça e a primeira revisão também. Acesse o site, conheça primeiraMãoSaga.com.br. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Suprema Distribuidor Oficial Bagel APC no Centro-Oeste. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. E Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-9883-0388. Coloca os 4 aí na tela do canal do YouTube, deixa todo mundo na tela. Tim, tá aí o Daniel Paulista, né, falando e trazendo para si responsabilidade, trazendo para si a consciência do tamanho do Goiás e o que representa para ele e para o Goiás ser campeão goiano em 2026. Para você, Tim, o Goiás tem a obrigação de levantar a taça depois de quase 10 anos sem ser campeão estadual? Tiago, primeiro, o Daniel Paulista, isso me agrada, mostrou conhecimento da grandeza do Goiás. Ele chega e ele sabe o tamanho do time que ele vai comandar. Então isso para mim já é um lado positivo, porque ele não vem, como a gente já viu outros treinadores chegando aqui achando que o Goiás não é um gigante. O Goiás é um gigante, ainda mais falando de campeonato goiano, maior detentor desse título. Essa questão de obrigação, essa palavra obrigação, ela é meio... eu particularmente não gosto. Mas é lógico que o Goiás tem que fazer de tudo para quebrar esse tabu. Já está se esticando demais, pela grandeza do Goiás, e ele mesmo fala isso, não poderia ficar tanto tempo sem conquistar um título como o campeonato goiano. Aí vai passar por um trabalho de um todo, e aí eu concordo com ele quando ele fala dessa questão de treinador, né, ter saído após alguns campeonatos goianos aí. Então, nos últimos anos todos que não ganharam o campeonato goiano foram demitidos, e aí é um contexto geral. E para você ganhar um campeonato, não é só você trazer um bom treinador, você tem que ter toda uma situação que envolve isso, montar um bom elenco, e aí cabe ao Michel Alves, que é o executivo de futebol, também analisar se o Goiás não vencer o campeonato goiano, qual que foi o problema. Mas é lógico que o Goiás está incomodado com essa situação de falta de campeonato goiano e tem que estar incomodado mesmo, pela grandeza do Goiás. O último título ter acontecido só em 2018, já se fazem aí, já passaram aí vários anos, e o Goiás não pode se acomodar. E agora não tem aquele discurso mais, né, Thiago? O campeonato goiano a gente não tem muito interesse. Não, tem interesse sim, e tem que ter. E essa outra visão que o Daniel colocou também, que o título marca, e isso realmente é importante, e todo mundo tem que ter essa mentalidade, não só o treinador, os jogadores também, porque o título é que marca. O título quando ele fala aí do quadro pendurado, né, realmente, você escrever o nome num clube, você precisa conquistar título. Eu acho isso tão pobre, Tim, você desvalorizar o campeonato estadual, principalmente para nós aqui do futebol goiano. Também achava isso inadmissível. Tudo bem, né? O Palmeiras chama de Paulistinha, o Corinthians não dá muita bola, o São Paulo, o Santos... Mas lá os caras jogam Libertadores da América. O Palmeiras ganhou 3 Libertadores nos últimos 10 anos. Agora aqui no futebol goiano a gente ganha o quê, cara? Mas eu não... A gente não ganha nada. Mesmo até os paulistas eu não gosto disso, não. Pra mim, todos os campeonatos têm sua... Não, mas assim, eles jogam campeonatos mais importantes. Agora a gente só tem campeonato goiano com condição de vitória. E trazendo pra nós aqui também, eu achava, porque eu vejo que isso acabou, a gente não tá ouvindo mais o Goiás, ninguém falando. O Adson sempre trata o campeonato goiano com muito respeito, o Hugo da mesma forma, e gosto de ver essa posição do Goiás agora, de saber que o campeonato goiano é importante. O Goiás é um gigante porque hoje tem 28 títulos de campeonato goiano. Ele conquistou isso, e todo mundo que conquistou esse título escreveu sua parte ali na história do Goiás, né? Ficou marcado ali grandes nomes de treinadores, de jogadores que passaram por aqui. Então acho que o primeiro entendimento de quem chega no Goiás, como o Daniel Paulo está chegando, como o Michel Alves está chegando, é esse. Nós estamos no gigante e a ideia principal é escrever nosso nome aqui na história do clube. Gente, a Ismafer Ferramentas tem uma mega oferta para você nesse final de 2025. Atenção, você vai comprar produtos da Black Tools com uma condição espetacular. Parafusadeira 12 volts com 2 baterias da Black Tools por apenas R$ 149,90.
Ismafer Ferramentas. Ligue agora e conheça. 3093-3939. Representante revendedora oficial exclusiva de Black Tools em Goiás. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas. 3093-3939. Engelabor. Segurança no trabalho é com o timaço da Engelabor. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Like Móveis, o like das cenas do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com o lançamento exclusivo da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. E é claro, gente, sempre importante falar aqui da nova loja Moreira da Gente no Shopping Buena Vista. Já está de portas abertas. Agora, você pode fazer as suas compras com mais comodidade, qualidade e muito mais variedade. Sempre pertinho de você. Passa lá, vai. Dá uma conhecida, aproveite, economize com a nova loja Hiper Moreira Gente da Gente, 100% goiano. Ô Jean, o que você fala dessa entrevista do Daniel Paulista? Coloca o Jean na tela aí do canal do YouTube, Giovana. Ele trazendo para si a responsabilidade. Ele sabe o tamanho do Goiás e muita gente fala assim, o campeonato goiano pro Goiás não vale nada. Tanto vale que todos os treinadores que não ganharam o campeonato goiano nos últimos anos foram mandados embora. Não chegaram nem até a Série B. Não chegaram nem até a Série A. Então, o Goiás tem sim a necessidade de voltar a ser campeão goiano. Foi um discurso interessante. E qual o peso do Goianão 2026 para a temporada, para o ano, para a camisa esmeraldina? Hein, Lopes? 14h. Thiago, nessa questão dele reconhecer o tamanho, a grandeza do Goiás, ele foi bem. Para mim foi o ponto alto da entrevista dele. O restante é mais do mesmo, é só aquelas teorias de sempre, aquele blá 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 de sempre. Eu gostaria de ver treinador, quando é apresentado, ou mesmo em entrevistas posteriores, ele falar o seguinte, olha, eu gosto de jogar de forma ofensiva, eu gosto de jogar de forma reativa, eu gosto de jogar com 2 pontas, eu gosto de jogar com meia assim, um meia assado, meu time tem que ter tal comportamento em campo, meu time tem que jogar de tal forma, eu gosto de ter mais posse de bola, não, eu prefiro dar a bola para o adversário e tomar dele, surpreender no contra-ataque. Eles não falam isso, a gente não sabe qual que é a filosofia do time de futebol do cara, entendeu? Aí fica com esse blá blá blá, falando... Mas ele falou, Jean. Ele falou ontem, ele foi perguntado e respondeu. Teve um momento ontem, Jean, na coletiva, que ele foi até perguntado porque o time que terminou o Campeonato Brasileiro com o Carille era muito reativo, né? Era característica do Carille. Né? O repórter perguntou, confesso, desculpa ao repórter, não me lembro quem foi o repórter que perguntou, mas se o time dele é mais... Aí o cara até falou, né, que eu vi assim, ele brincou com o repórter, falou, você estudou meus times, hein? Você estudou meus times. Ele falou, não, que eu gosto, sim, de ser mais... de propor mais o jogo, meus times é mais agressivos. Ele até falou de jogo apoiado. O que é o jogo apoiado? Os setores mais próximos uns dos outros. Aí ele falou, né, que a questão de ser reativo, às vezes é estratégia de um jogo ou outro, mas que na característica principal, os times deles são mais... propõem mais os jogos. Então ele falou, viu, Jean? Então eu peço desculpas, porque eu não vi essa parte, mas como um todo, normalmente os treinadores falam muito pouco do jeito que ele gosta de jogar. Eles gostam muito de dar palestrinha com ar professoral, então eu não vi essa parte, né? Durante a entrevista eu estava inclusive aqui fazendo os debates e depois eu vi apenas cortes, eu não vi a entrevista inteira. Mas é isso, é bom ele saber o tamanho do Goiás. O Goiás, desde que começou a ter hegemonia do futebol goiano no início dos anos 70, foi bicampeão 71, 72, depois foi vice em 73, 74, depois foi mais bicampeão em 75, 76. Daquele momento em diante, o Goiás jamais ficou tantos anos sem ganhar o Campeonato Goiano. É a maior carência de títulos do Goiás desde que o Goiás se tornou um time grande, dentro até do futebol goiano, que foi no início ali dos anos 70. Então, Thiago, para o torcedor esmeraldino, o Goiás tem sim a obrigação de ser campeão, porque não dá mais para ficar tanto tempo sem levantar o troféu do Goianão pelo Goiás. Thiago. Sim, meus amigos, 2h02 agora. Tô devendo aqui 2 superchats e um live pix. O Carlos Renato Batman, R$2. Thiago, esquece do Remo. Braz deu um nó em vocês. Ô Batman, mandou um abraço pro Robin, seu amigo. E, cara, eu já esqueci o Remo há muito tempo. Eu tô esperando vocês aqui na Série B do ano que vem. Talvez a gente não esteja mais. Espero que o futebol goiano não esteja, que a gente suba aqui com os 3. Mas a vaga do Remo tá aqui, ó. Tá esquentadinha, tá quentinha. Banquinho tá quentinho. Vem aqui que a casa é de vocês, viu, Remo? Volta pra casa. Um abraço aqui também pra Paula Pasquim, mandando R$5. Nivaldo Carvalho, sempre elegante, mas meu coração é do Jean Lopes. Peço um abraço pra ele, Thiago. Peço, Paula. Peço sim.
Tá numa cara de fake do Igor Santiago, né, gente? Essa Paula Pasquim aqui. Paula, um abraço pra você nesse corpo fofinho que você tem. É o Igor Santiago, esse canalha. Esse corpo robusto, de tanta beleza. Esses grandes eu vou seios, dar um abraço né? bem forte nele, viu? Aliás, você que tiver aí sutiã meia taça, manda pra gente de doação que o Igor Santiago tá precisando. Mas o meia taça, manda aquele mais preparado, tá? De rendinha. 2 e 3, você micro, pequeno e grande empresário precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Procure quem entende do assunto. A Delta Certificadora vai ajudar você na solução desse problema. Entre em contato ligando 6239966699. Delta Certificadora. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Model 5 é o novo queridinho ícone fashion da sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO 100% confiança. E em Gelabor, meu amigo empresário, atenção. Cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engilabor você encontra exames ocupacionais, laudos e muito, muito mais. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. Ligue já, 36090447 ou acesse o site, conheça toda a nossa estrutura, engilabor.net.br, 6236090447, Engilabor. E o filho do Adson Batista mandou mensagem também, estava sumido. Falando assim, Thiago, gigante acordou? Acho que esse trem de gigante, né? Que o Danilo Dias secou o Goiás nessa temporada, que esse trem de gigante acordou. Então deixa quieto. Nivaldo Carvalho, vem aqui também, comandante. É um jejum pesado, cara. A última vez que o Goiás foi campeão goiano foi em 2018. Então a gente tá batendo aí 8 anos. 7 anos já foram. É a maior sequência da história recente do Goiás sem um título goiano. Aí muita gente fala, mas campeonato goiano não vale nada. Meus amigos, é a única coisa que a gente ganha. Uma vez na história a gente ganha a Série B. Uma vez na história. O que a gente ganhou além de Série B, Série C e Campeonato Goiano? Então é o que aumenta a torcida, é o que dá destaque. Enfim, comandante, você vê o Goiás finalmente voltando a valorizar o campeonato estadual? O Goiás, Nivaldo Carvalho, tem a obrigação de levantar a taça em 2026? Obrigação não, até porque não existe isso quando se trata de uma competição. O Goiás tem a obrigação de focar no campeonato, dar a devida importância a ele, né? Não tratar o campeonato como se fosse uma competição qualquer, disputar com o que tiver de melhor, né? E me parece que o Goiás está com esse objetivo. A fala aí do Daniel Paulista demonstra isso. E aí o resto é consequência. Se ele for competente, mais competente do que os seus adversários e principalmente mais competente do que o seu adversário numa eventual final, beleza. Agora, obrigação não, porque não tem como, é uma competição, né? Todos, aí você coloca os 3 times da capital. Nós analisamos o primeiro tema. Existe uma diferença aí em relação à exceção daquela situação do Atlético no meio-campo. A diferença pró-Goiás, que eu analisei, é uma diferença relativamente pequena. O elenco do Goiás é um pouco superior aos demais. Então, o Goiás não é um Palmeiras, né? O Goiás não é um Flamengo. Se fosse um Palmeiras chegasse aqui, é claro que ele teria a obrigação de ganhar, mas não é o caso. Então vai ser um campeonato muito, muito disputado, eu diria, pelos times da capital. Não vejo nesse momento nenhuma equipe do interior de fazer frente às equipes da capital, como aconteceu com o Anápolis nesse ano, né, que acabou fazendo a final da competição por vacilo do Atlético. Então, eu vejo nessas condições. O Goiás ele tem que dar a devida importância à competição, porque é muito tempo para um time, até o Paulista falou isso, para um time do tamanho do Goiás ficar sem ganhar, sem levantar essa taça, é demais.